pessoal do sétimo ano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Essa é a aula 2 do terceiro bimestre, que a gente vai falar das partes do artigo de opinião, tá? Vamos só relembrar uma coisa. O artigo de opinião, tá? É aquele texto, aquele gênero textual da árvore do tipo de texto dissertativo, né? Que a gente sabe que dá uma opinião. Por essa razão, vai ter uma estrutura parecida com o tipo de texto dissertativo, dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Coisa que a gente sabe fazer, lembrando que a gente fala o que falar do tema, por que falar do tema, e a conclusão dividida em duas partes, tá? A gente tem essa característica, ok? A gente já viu a diferença de por que é considerado gênero artigo de opinião. Agora a gente vai aprender a fazer um artigo de opinião, pensando e lembrando que faz parte da árvore do texto dissertativo, tem uma forma de fazer parecida e algumas diferenças para se considerar um fruto específico da árvore do artigo de opinião, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai ter a introdução, que é um primeiro parágrafo geralmente. A apresentação do assunto que será tratado e o ponto de vista, ou seja, a tese do autor sobre o tema. Então, a introdução a gente tem a apresentação do assunto que vai ser tratado no decorrer do texto e vai ter o ponto de vista do autor a respeito do tema. Aquela famosa pergunta, o que pensar do tema? Nada diferente disso, tá? No desenvolvimento, a gente vai ter a apresentação de ideias que vai defender o ponto de vista, ou seja, a tese. Então, desenvolvimento, que é a partir do segundo parágrafo, nada mais, nada menos que é a defesa da tese. Por isso que a gente faz a pergunta, por que pensei isso da tese? Lembram disso? E a conclusão, que a gente está acostumado a fazer, que é no terceiro parágrafo, já que a gente cria um texto dissertativo de 3 parágrafos, não é isso? Mais para frente a gente vai aumentar esse número de parágrafos aí, tá? A conclusão é o momento em que o autor vai retomar a ideia da tese e apresentar soluções para o problema que ele apontou, coisa que a gente está acostumado a fazer. Então, só para a gente perceber que é bem parecido, só não vou dizer igual, porque faz parte, é uma fruta da árvore do tipo de texto dissertativo, né? Então, mas é bem parecido, bem semelhante à estrutura do texto dissertativo argumentativo em si, ok? Que é um outro fruto dessa árvore do texto dissertativo, tá? Vamos continuando aí. Agora vamos ver isso em partes, tá? Aqui eu trouxe o mesmo artigo de opinião que a gente viu na aula 1, que é falando sobre o racismo, tá? Só para a gente tentar destrinchar, ou seja, separar, dividir esse texto em partes para a gente entender. Não vou ler ele aqui agora, não. Vamos seguindo aí, ok? Vamos ver, então, parte por parte, para a gente analisar. Seguindo, a introdução, tá? A gente sabe que a introdução, a pergunta que a gente faz para ter ideias para escrever é o que pensar do tema. Tranquilo, tá? Só que a gente vai aprender agora que antes da gente botar a nossa tese, a gente tem umas forminhas de se fazer. A gente pode iniciar a nossa introdução antes da tese. Não estou dizendo que não tem que ter a tese, tá? Eu estou falando que antes de botar a tese, antes de botar a nossa opinião principal, a gente pode botar algo antes dessa tese aí para incrementar a nossa introdução. Vamos aqui do lado esquerdo. Ó, a gente pode iniciar a nossa introdução com uma ideia geral desenvolvida por todo o texto. Uma ideia geral que vai ser desenvolvida por todo o texto. Essa ideia geral vai ser a respeito do tema. Como assim? A gente vai ver aí. A gente pode apresentar um exemplo a respeito do tema. Olha, seguinte coisa. Por exemplo, o tema é sobre descarte de lixo, ok?
Aí a gente pode apresentar um exemplo a respeito do descarte de lixo. A população da cidade de Nilópolis faz um descarte de lixo dentro da questão da sustentabilidade. Trouxe um exemplo aí. Aí eu vou botar minha tese logo depois. A melhor forma de se preservar a natureza é o descarte de lixo consciente dentro das regras que preservem o meio ambiental. Então, olha, antes de trazer minha tese, que foi a segunda parte da minha introdução, tá? Quando eu falo a melhor forma de se fazer o descarte de lixo, e por aí por diante, eu trouxe o exemplo da cidade de Nilópolis, sendo que respeite esse descarte de lixo dentro das regras de preservação ambiental. Então, antes de botar a minha tese, eu trouxe um exemplo a respeito do meu tema, ok? Eu posso fazer assim, por meio de uma pergunta. Eu posso primeiro fazer uma pergunta para fazer a pessoa refletir e depois jogar a minha tese. Por exemplo, você já pensou que o descarte do seu lixo pode prejudicar a natureza? Fiz a pergunta reflexiva, para quem pensar, né? Aí eu jogo a minha tese. Jogar lixo fora é um total comprometimento pessoal. Vou melhorar. Jogar lixo fora é um total comprometimento individual com a natureza. Aí eu trouxe a minha tese, né? Então, primeiro eu fiz a pergunta reflexiva para depois eu botar a minha opinião. E eu posso fazer minha introdução também criando uma frase ou um dado histórico. Também posso fazer essa introdução dessa forma antes de botar a tese. Citando uma frase de alguém especialista sobre o assunto ou um dado histórico antes de botar a minha tese, tá? A gente vai ver nos exemplos aí. Eu trouxe 3 introduções de artigo de opinião para a gente tentar analisar as coisas que estão ocorrendo. Vamos ver no primeiro exemplo. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. Então, essa introdução é a introdução do artigo de opinião sobre o racismo. Vamos analisar uma coisa, tá? Primeiro, o autor trouxe uma ideia geral sobre o tema, dizendo o quê? Que embora grande parte da população brasileira seja descendente de negro, ele está dizendo para a gente a ideia geral, que grande parte da população brasileira é descendente de negro. Logo depois, ele vai trazer a tese dele. Qual é a opinião dele? O problema do racismo está longe de ser resolvido no país. Então, o que pensar do tema? Ele pensou que o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. Mas antes dele botar a tese, o que ele fez? Ele foi lá e trouxe uma ideia geral para a gente, para depois introduzir a tese dele, ok? Vamos no segundo exemplo. Atualmente, o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. Esse aqui é um artigo de opinião falando do uso de drogas. O que aconteceu aí? Antes de introduzir a tese, a opinião do autor, que é o surgimento de novas substâncias, o que o autor fez aí na introdução? Né? Trouxe para a gente também uma ideia geral sobre o assunto, tá? Trouxe uma ideia geral, dizendo que o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. Ou seja, as drogas se tornam algo mundial. Então, antes de introduzir a tese, vai trazer o quê? Uma ideia geral. Essa é uma forma interessante de se fazer uma introdução para a gente gerar o maior número de linhas e melhorar a questão do nosso conhecimento para o leitor do nosso assunto. Lembre-se que um texto dissertativo a gente tem que convencer o leitor da nossa opinião.
É sempre dessa forma. Vamos para um outro exemplo, um artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto do desenvolvimento de uma nação. Qual é a tese, qual é o que pensar do tema do autor aí? Que a educação é o principal aspecto do desenvolvimento de uma nação. Essa é o pensamento principal, né? Essa é a nossa tese, a opinião principal. Mas antes também trouxe uma ideia geral, dizendo que a educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, tá? Então, antes de a gente colocar a tese, a gente pode introduzir o nosso texto com uma ideia geral sobre o assunto, sobre o tema, apresentar um exemplo sobre o tema. Por meio de uma pergunta reflexiva, a gente faz a pergunta, depois a gente dá mesmo a resposta, para fazer o leitor pensar, ou citar uma frase de alguém que é especialista do assunto, ou um dado estatístico, ou seja, uma pesquisa que ocorreu sobre o assunto, e por aí vai. Depois a gente coloca a nossa tese, tá? E assim a gente formula a introdução. Seguindo aí, vamos para a parte do desenvolvimento, que é a partir do segundo parágrafo, tá? O que o desenvolvimento é? O desenvolvimento, galera, são os argumentos, tá? O que são? O que é o argumentar? Argumentar é defender a opinião, ou seja, no desenvolvimento a gente vai passar a defender a opinião que está no primeiro parágrafo, tá? A tese. Por isso que a gente pergunta para elaborar o segundo parágrafo, os desenvolvimentos, os argumentos, porque pensei isso da tese, tá? Por isso que a gente pergunta isso. Sempre começa do segundo parágrafo, pode ter o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que o último parágrafo do texto sempre é a conclusão no texto dissertativo. O último parágrafo sempre é a conclusão. Mas eu posso criar diversos argumentos para poder defender a minha opinião principal, tá? O importante é a gente botar cada argumento em um parágrafo diferente. Cada defesa de opinião em um parágrafo diferente, ok? Seguindo aí, né? Para argumentar, a gente tem que pensar uma coisa. Eu tenho que provar a minha argumentação. Então eu faço a argumentação e necessito que prove essa argumentação. Ou seja, eu trago a ideia para defender a tese, mas eu preciso comprovar essa minha ideia. Como que eu faço essa comprovação? Né? Através de dados estatísticos, que eu lembre quando eu vou, na hora que eu bolei a ideia para defender a tese. O que é o dado estatístico? É uma porcentagem, uma pesquisa, um gráfico, qualquer coisa que vai para o lado estatístico para defender aquela ideia que eu pensei na defesa da tese, tá? O argumento de autoridade também comprova a minha argumentação, a minha defesa da tese, né? Aí eu cito algo de uma fonte confiável, né? Pode ser de um instituto de pesquisa, pode ser de um especialista sobre o assunto. Então eu trouxe uma fiz uma citação de uma pessoa ou de uma instituição de autoridade sobre o assunto para defender para poder comprovar aquela minha ideia, aquela minha argumentação na defesa da tese. Eu posso também trazer um consenso. O que é o consenso? É um argumento de senso comum, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Na minha ideia, tá, de argumentação, da defesa da tese, para comprovar, eu trago algo que é do senso comum das pessoas, que todo mundo sabe sobre o assunto. Então facilita na hora de comprovar essa minha argumentação, tá? E eu posso pensar também, na hora de comprovar a ideia, o argumento que eu trouxe para defender a tese, tá? Algo que é causa e consequência. Ou seja, eu posso apontar uma causa e uma consequência daquela ideia lá que eu pensei para defender a tese, para fazer a minha argumentação, ok? Então, desenvolvimento, agora a gente
precisa defender, argumentar, defendendo a tese, trazendo ideias para defender a tese, tá? Pensadas no porquê eu pensei isso na tese, mas eu preciso comprovar. E como que eu comprovo? Dados estatísticos, argumentos de autoridade, consenso, causa e consequência. Vamos ver isso na prática. Vamos ver isso tudo na prática. Como que acontece isso na prática? Tá? Trouxe 2 exemplos de desenvolvimento. Olha lá. No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condições de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Então, vamos lá, vamos pensar aí. Pensar numa coisa. Lembra do nosso artigo de opinião sobre racismo? Qual foi a tese que ele pensou, o autor pensou? Que o problema do racismo no Brasil está muito longe de ser resolvido. Não foi essa tese que ele pensou, nessa opinião? Então, ele precisa defender essa opinião. Qual é a defesa da opinião? Né? Qual é a argumentação que ele trouxe depois que ele pensou por que pensei isso do tema, né? Porque eu pensei isso na tese, porque ele trouxe... Qual foi o argumento que ele trouxe para poder defender a tese dele? Vamos lá. Que o racismo está incutido na mente de muitos brasileiros. Ponto. Então, a tese dele foi que o problema de racismo está muito longe de ser resolvido porque o racismo está incutido na mente de muitos brasileiros. Tá? Então, a argumentação, o racismo está incutido na mente de muitos brasileiros. Beleza. Essa é a nossa argumentação. Só que ele precisa comprovar isso. Como que ele comprovou? Olha lá. Como que ele comprovou? Ele trouxe formas de dados estatísticos aí. Ou um consenso. Né? Todo mundo sabe que no período colonial, Portugal trouxe negros da África trabalharem na condição de escravos. E todo mundo sabe que, historicamente, depois da libertação dos escravos, aconteceram vários fatos em que os negros não foram incluídos na sociedade. Então, ele trouxe um argumento de senso comum, uma comprovação do senso comum, para defender a argumentação dele. Tá? Então, bolou o seguinte desenvolvimento. No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravo. Foi isso que o autor fez. Então, na argumentação dele, que o racismo está incutido na mente de muitos brasileiros para defender a tese, ele comprova isso com um argumento de senso comum, com uma comprovação de senso comum. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente pensa o porquê agora, no desenvolvimento. A gente vai pensar o seguinte: o porquê pensei isso da tese, mas eu tenho que pensar também como que eu vou comprovar essa minha argumentação. Então vamos lembrar aqui, vamos fechar aqui para a gente seguir. Né? A tese do artigo sobre racismo era: o problema do racismo vai demorar muito tempo para ser defendido, para ser acabado no país. Essa é a nossa tese. Como que ele vai defender isso? Por que ele pensou isso? Porque o racismo está incutido na mente de muitos brasileiros. Essa é a argumentação dele. Como que ele comprovou isso? Trouxe um consenso que no período colonial os negros da África vieram para o Brasil na condição de escravo trazido pelos portugueses. Então comprovou que ele diz que o racismo está incutido na mente de muitos brasileiros. Tá? É assim que a gente tem que pensar. Vamos para um outro exemplo. Ó, se observarmos as favelas do país, ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. A grande questão é: até quando o racismo persistirá no nosso país? Pois mesmo um século depois ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. Então, olha lá,
Se observarmos favelas do país, o mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. Trouxe outro argumento, outra defesa de argumentação de consenso, ok? Baseado em dados estatísticos, em pesquisas, né? Então, trouxe outra comprovação para o argumento dele. Qual é o argumento dele para defender aquela tese? Mesmo século depois, ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. Então, agora, na hora de a gente pensar o porquê pensei isso da tese, desenvolver a argumentação, a gente precisa comprovar. E como comprova? Trazendo um argumento de senso comum, um consenso, um dado estatístico, uma pesquisa, um gráfico, qualquer coisa que vem através de pesquisa, tá? Para poder comprovar aquela argumentação, uma citação, ou seja, um argumento de autoridade, uma causa e uma consequência. E a gente faz dessa forma a nossa comprovação do nosso argumento na defesa da tese. Beleza? Seguindo aí. A conclusão, a gente já sabe que a conclusão é feita em duas partes. Primeira parte, retomada da tese, e segunda parte, duas possíveis soluções. Então vamos lá ver, a implementação de políticas públicas poderá resolver nosso problema. Aqui ele só mudou, mas vai seguir nessa mesma ideia. Porém, ainda temos muitos caminhos a percorrer, ok? Então ele trouxe primeiro a solução, certo? A solução, implementação de políticas públicas, é a solução que ele encontrou para o problema do racismo. E a retomada da tese, ele faz o seguinte, ó. Infelizmente, creio que não estarei vivo para contemplar essa conquista. O que ele está querendo dizer? Que o Brasil, ainda há muita coisa no Brasil para se acabar de vez com o racismo. Lá, na opinião principal dele, lá na tese dele. Retomou com outras palavras. Ok? Então, galera, nada diferente da conclusão, vai ser a mesma coisa. O que vai diferenciar do artigo de opinião? É trazer antes da tese, tá? Uma informação, um exemplo, tá? Algo histórico para a gente introduzir a nossa redação, antes da tese, né? Depois, no argumentação, a partir do segundo parágrafo. A gente, depois que pensou na ideia que vai defender a opinião principal, a tese, a gente precisa comprovar, tá? E na conclusão vai ser a mesma forma, ok? Então, galera, a aula é essa. A gente vai conversar mais sobre isso daqui pra frente, tá? Chegamos ao fim e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.